Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Eliezer Carneiro de Oliveira. Eu vou dar continuidade aqui aos vídeos sobre os conteúdos que são abordados foram abordados em sala de aula. E nesse vídeo áudio, a gente vai abordar o texto 4, que trata dos conceitos de indivíduo e sociedade. Espero que esse vídeo possa ajudá-las no entendimento do conteúdo e na preparação para as avaliações. Avaliação 1, o provão e a prova semestral. Pois bem, eu começo aqui apresentando essa figura que retratar aqui a questão. É uma figura que a gente pode correlacioná-la com o tema que a gente pretende aqui discorrer, a relação indivíduo e sociedade. Então, de um lado aqui eu tenho que está no cabo de guerra. Então, do lado aqui eu tenho um grupo, que esse grupo ele representa a sociedade. Do lado direito eu tenho um indivíduo, que ele vai representar o indivíduo nessa relação indivíduo-sociedade. Então, o que a linguagem, né, dessa ilustração ela pode nos dar aqui em termos de entendimento? Primeira observação que a gente vê aqui que há uma disputa. Então, eu tenho uma disputa com o indivíduo. O indivíduo ele pretende puxar o grupo opositor para o seu lado, e com isso, se ele conseguir, ele vence essa disputa. Por outro lado, eu tenho aqui o grupo, que é representado por esses 4 elementos, que a intenção deles é puxar o indivíduo para o seu lado. E aí, nessa disputa, se vai haver um ganhador. Aí, o que a gente pode então tirar assim, em termos de entendimento? Primeira questão, que essa relação indivíduo-sociedade não é uma relação harmoniosa. E aí, nos próprios textos que a gente abordou, a gente viu lá que tinha tanto os 2 autores que estavam utilizando esse texto. Daí a gente tinha o Castro e a O'Donnell, e também a Rezende, que esses autores eles têm algo em comum, que eles falam que essa relação entre indivíduo e sociedade não é uma relação harmoniosa, não é uma relação linear, e que essa relação ela é cheia de conflito. E por ser cheia de conflito, não ter essa harmonia, é que vem um aspecto interessante do viver em sociedade, porque através dessa relação conflituosa é que possibilita que a nossa sociedade ela seja dinâmica, e o aspecto da dinamicidade ela provoca mudanças dentro dessa própria sociedade, mudanças com relação ao grupo e com relação ao indivíduo, porque a gente vai ter aqui uma relação, uma forma de consciência. Eu vou escrever aqui mais embaixo aqui. Então eu tenho aqui a vida coletiva, e também eu tenho aqui a consciência coletiva.
essa vida coletiva, essa forma de vida coletiva e de consciência coletiva, ela vai se impor sobre a vida individual da pessoa e a consciência individual. Então, isso aqui é importante da gente se ater sobre esse aspecto, principalmente quando ele fala que é a questão da consciência coletiva e consciência individual. Consciência coletiva são todas as formas que se tem aqui, a forma de pensar, os costumes, as tradições, as regras que são criadas, tudo isso vai se impor sobre o indivíduo. Então, esse indivíduo aqui, teoricamente, fala-se que é apresentado na literatura que ele é livre. Teoricamente ele é livre. Só que essa liberdade dele é uma liberdade vigiada. Por que é a liberdade vigiada? Porque a gente vai ter influência dessa consciência coletiva sobre os atos do indivíduo. E isso vai moldar a sua caminhada na sociedade. E aí sim, nesse conflito, porque que é o interesse aqui? O interesse coletivo da sociedade, ele vai se opor ao interesse individual do indivíduo. Com isso, gera um conflito. E esse conflito, conforme eu já falei e ratifico, ele é um conflito sob o olhar sociológico, é um conflito que ele tem seu aspecto positivo. Que o aspecto positivo é que provoca mudança, que a sociedade não fica parada, não fica estática. Então isso a gente deve considerar para que a gente consiga entender bem essa relação. Aí nos textos que foram abordados, tanto do Cássio como do Cássio e do Nil, como da Rezende, vem apresentar aqui, vem abordar alguns contextos, numa periodização histórica, a relação desse indivíduo ao longo do tempo. E foi bem falado aqui, a questão da influência, principalmente a origem desse termo indivíduo, porque nem sempre foi assim. Então eles vão pegar como marco o marco do surgimento dessa noção de indivíduo, esse indivíduo que é autônomo, esse indivíduo que tem a liberdade de transitar pelos espaços sociais existentes dentro da sociedade, transitar pelas classes sociais. Então isso vai surgir com a burguesia e principalmente a partir do movimento liberalista. Aí a gente vai ter o liberalismo econômico que vai colocar e vai enfatizar essa condição da pessoa de ser um indivíduo. Porque até então, se a gente for ver nessa periodização, no período durante a Idade Medieval, esse indivíduo era tido como algo indivisível, quer dizer, ele pertence, o indivíduo, ele estava inserido aqui dentro desse coletivo e que não existia essa ideia de unicidade. É o próprio conceito, eu vou aqui baixar a tela, o próprio conceito ele vai falar, ele vem apresentar aqui que é esse sentido que é algo que não é divisível. Então aqui eu tenho um conceito aqui o primeiro, esse número 1, então estou aqui o número 1, conceito de indivíduo, que ele vem falar que é, na etimologia, né, um corpo indivisível. E essa ideia, ela continuou e durante todo o período da Idade Média. Isso vai alterar com o surgimento da burguesia, isso foi falado em sala de aula. A burguesia vai surgir lá quando começa a desenvolver atividades comerciais, atividades de troca lá no século XI, lá nos burgos, que eram
que era na cidade onde as pessoas começavam, era chamado de burgos, tá? Na cidade onde as pessoas começavam a desenvolver algumas práticas comerciais. E é daí que vem o termo, tá? A origem do termo burguesia, seria aquela pessoa que pratica alguma atividade nesses burgos, uma atividade de troca de mercadorias. Então tá aqui, nesse primeiro verbete vem falar que é tudo aquilo, o conceito de indivíduo, é tudo aquilo que constitui unidade, não podendo ser dividido sem descaracterizar-se como tal. Essa ideia prevaleceu durante toda a Idade Média. Bem, agora nós temos aqui pegando uma outra fonte, dicionário online, ele vem nos informar que trata-se esse conceito de indivíduo, que é um ser que faz parte da espécie humana, que é humano, pessoa, homem e mulher. Entretanto, aqui é bom a gente observar que os dois autores, as duas obras que foi referenciada nesse texto 4, eles vêm falar e ratificar que a noção de indivíduo, primeiro, eles não falavam que estava correlacionado com o ser humano. Não estavam correlacionados aqui com a espécie humana. Então, por isso que é bom sempre, e eu já falei em sala de aula, quando você estiver trabalhando com qualquer assunto, tenha outras fontes para você confrontar. Pega outras fontes para depois vocês criarem um entendimento. Porque eu pegando esses dois conceitos aqui de indivíduo, já dá para perceber a diferença que há uma ideologia por detrás aqui da apresentação dessas informações. Então aqui no primeiro aqui, que é do dicionário de filosofia do Japiaçu e Marcondes, ele falar que primeiro começa com aqui informando ao leitor que trata-se de um corpo indivisível. Já que no dicionário online, ele vem falar que está correlacionado com um ser da espécie humana. Primeiro verbete, tá? Depois todos os verbetes aqui. Mas no primeiro vem dizer, ele vem nos informar isso. E lá, aí é que vem, olha só como é que tem a ideologia. Somente essa questão do algo que não é possível dividir, ele só vem apresentar no verbete 4. Que eu tenho aqui, no verbete 4, é que vai apresentar essa ideia de um ser que não pode ser dividido. Então tenha muita atenção quando vocês forem a fazer os estudos, seja em qualquer área do conhecimento. Tenha no mínimo duas fontes falando falando de um mesmo objeto para vocês confrontarem as informações. Já o conceito de sociedade, ele vem tratar primeiro aqui como um conjunto de indivíduos vivendo juntos. Mas não só a questão do viver juntos, tá? Ele tem que ter uma interação. Porque essa ideia de viver junto não quer dizer que as pessoas tenham interação, quer dizer que tenha ali que estejam partilhando as ideias ali, os costumes. Então não quer dizer isso. Então, as pessoas devem estar envolvidas emocionalmente. E aí essas pessoas vivendo em conjuntos vai dar-se a ideia de que elas são organizadas, que têm instituições e que têm as regras, que é as leis, que vai permitir que as relações elas possam se dar de uma forma harmoniosa. Eu não sei se vocês lembram quando eu estava falando em sala de aula, vou voltar aqui para a figura, que nessa relação aqui, essa relação que eu tenho, que é uma relação de conflito, vou até escrever aqui, há uma relação de conflito. E aí, do conflito, eu falei para vocês que dentro desse processo, para chegar à vida harmoniosa, isso é importante. Max Weber, que é um dos sociólogos também, ele vem falar que é importante que esse processo, ele chama até de dominação, ele vem falar que viver em sociedade, primeiro nós temos aqui conflitos. Esse é o primeiro aspecto, viver em conflitos. A partir desses conflitos,
ele que está representado nessa figura aqui. Então aqui eu tenho uma disputa, então é um conflito. A partir desses conflitos, aí vai surgir uma negociação. Dessa negociação, o que vai acontecer? Essa negociação, as pessoas vão discutir, vão lá partilhar os seus pontos de vista e chegar a um consenso. Desse consenso, aí depois vem os acordos. Então aí nos acordos, o que vai ocorrer? As duas partes aqui conflitantes, nesse caso aqui eu tenho a parte A e vou ter a parte B. Elas estão em conflito, estão em disputa. Parte B. Então vai haver acordo, essa negociação, o conflito, ele vai estar relacionado aqui, vou até colocar aqui em cima. Conflito A. Cadê meu sinal de... E B. Então aqui eu tenho um conflito, vai haver a negociação, que a gente tem que chegar a um denominador comum. Dessa negociação vai ter os acordos, as pessoas terão lá seus interesses atendidos. E depois vem a harmonia. A harmonia. Então, esse estado aqui, esse aspecto aqui que vai provar, que a gente pode, nós podemos visualizar a dinamicidade da sociedade. Então é nesse aspecto que a gente vai poder visualizar a dinamicidade da sociedade. E portanto, viver em sociedade não é algo sem conflito, não é linear no sentido que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, numa linha reta, não acontece isso. Os conflitos são importantes porque os conflitos a gente vai ter esse processo que eu apresentei aqui. A gente tem esse processo e esse processo ele vai se repetir. Toda vez que esse processo aqui de disputa, quando ele se repete, ele ratifica esse movimento da sociedade. E é a partir do movimento que tem as mudanças. E as mudanças, se a gente for ver, desde quando o homem, no processo evolutivo, desde quando o homem ele saiu lá do seu estágio, que morava no campo, depois ele vai morar na caverna, da caverna lá ele vai mudando, vai no processo de mudanças, né? Mudanças conforme o local onde ele estava vivendo. Então ele tem uma vida nômade, depois ele estabelece, vai ser sedentário, lá na Revolução do Neolítico. Ele se torna sedentário e a gente tem o surgimento das cidades. Então a gente vai ver que pegando aqui, sob o olhar da antropologia, lá desde os primórdios até agora, século XXI, houve conflitos, negociações, acordos e harmonia entre as várias famílias ao longo de todo o território aqui que envolve os continentes, que envolve o planeta Terra, e aí foi provocando as mudanças, e as mudanças para melhor. Por que eu falo isso? Olhando para a história. Hoje nós não vivemos em cavernas, então hoje nós construímos as nossas moradias. As cavernas não eram construídas, então a gente tem uma mudança muito grande. E essa mudança ela teve aqui no Viver em Sociedade esses aspectos: conflito, negociação, acordo e harmonia. Portanto, ao longo de todo o texto, eu só vou pegar aqui os textos, essa unidade 1, ela aborda os conceitos de indivíduo e sociedade que foram apresentados. No número 2, nós apresentamos aqui uma visão do Cássio e do Neil sobre esse surgimento do indivíduo. E na unidade 3 nós temos a relação indivíduo-sociedade da Rezende.
E todo eles, o foco é demonstrar que o conceito de indivíduo e o conceito de sociedade são questões abstratas. Então eles demonstram que aqui eu tenho a conceituação, que eles vão falar que é diferente da realidade. A realidade que é a coisa objetiva. Objetiva vem de objeto. Então a conceituação, ela é abstrata. Eu vou até colocar aqui, porque a teoria é abstrata. E a realidade, ela é objetiva, ela é concreta. Então, muitas vezes as pessoas falavam, tá? E quando eu falo as pessoas, aí você tem os estudiosos, eles vão criar primeiro o conceito, mas nem sempre esse conceito ele correlaciona com a realidade, que é o que acontece, o real. Então falava-se, inclusive, tem até que os autores vão falar que no século XVIII, no XIX, que eles tinham uma ideia do humano. E que essa ideia do humano teria que se adequar à realidade. E sendo que é o contrário. Por quê? Na ideia a gente pode conceber o humano como um ser ahistórico. Um ser histórico, ahistórico, ele não tem história. Então ele nasceu aqui, eu tenho uma ideia. O que é o homem? É um animal racional. A gente viu lá no texto 2, que vem falar da visão antropológica do homem. Uma das primeiras conceituações que se falava era que o homem é um animal racional. E lá no próprio texto a gente demonstrou que concordar com essa afirmação é a gente limitar as outras potencialidades do humano, porque ele não é só animal e nem é só racional, ele tem outras dimensões que vêm lhe constituir. Portanto, eu vou encerrar esse vídeo aula. Não vou adentrar aqui nos textos, porque a gente já discutiu isso em sala. Eu vou centrar justamente aqui nessa figura que a gente está discutindo. Eu vou voltar aqui porque não ficou bom. Então, é isso aqui que é o relevante para a gente entender. Sugiro que vocês leiam o texto para que possam fazer uma boa avaliação. E qualquer dúvida que tiver, que possa perguntar. Então, gratidão pela companhia e que tenham bons estudos.